Boa noite a todos. Meu nome é Marcelo Pinheiro, sou presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Sejam todos muito bem-vindos à primeira live SPR 2021. É uma edição histórica e inaugural sobre a Covid-19. E eu tenho a honra e o privilégio de convidar, o Dr. Francisco Ivanildo Oliveira Júnior, que é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo, um grande conhecedor das doenças endêmicas e das pandemias, participou de várias epidemias e de surtos epidêmicos no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. E nosso tema inaugural não poderia deixar de ser outro, como a Covid-19, a infecção pelo novo coronavírus nos pacientes com doenças reumáticas autoimunes. E essa pandemia tem nos afligido, a todos, com um impacto social, econômico, físico, emocional. E é para discutir isso que eu gostaria de convidar o Dr. Francisco Ivanildo para participar aqui da nossa live da Sociedade Paulista de Reumatologia. A gente está com alguns problemas técnicos da entrada do Dr. Francisco Ivanildo, o Chico, mas em breve ele vai estar nos assessorando aqui. Então, a gente vai ter hoje uma mescla de pacientes que acompanham as nossas mídias sociais, o Reumatologia SP, então tanto o Facebook quanto o Instagram, LinkedIn, e a gente pode convidar agora o Dr. Francisco Ivanildo para participar aqui da nossa live. Então, nós vamos abordar principalmente o nosso sócio da Sociedade Paulista de Reumatologia, explicitamente para norteá-lo mais o tratamento de como manusear, principalmente as medicações e a imunossupressão dos pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, as doenças reumáticas que acometem nossos pacientes, principalmente porque eles constituem a população mais vulnerável para os fatores de risco para a Covid-19. No entanto, mais recentemente, a gente tem observado que os pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, eles não estão nos grandes bancos de dados de pacientes com maior risco de hospitalização, internação em UTI, de ventilação mecânica, de serem intubados e também no registro de óbitos. Então, isso nos tranquiliza um pouco, principalmente por essa grande vulnerabilidade dos pacientes. Com relação a eles, também concomitante a isso, eles têm comorbidades, muitas doenças associadas que estão incluídas entre os lidar com todo esse cenário dos pacientes com doenças imunomediadas. Então, para isso, a gente vai precisar entender melhor sobre as próprias doenças e também a interação que esse vírus causa juntamente com as medicações e com a imunidade, com essa desregulação imunológica e inflamatória que os pacientes podem apresentar. Então, com isso, a gente vai ter esse panorama da infecção pelo Covid-19, juntamente com a necessidade de abordar melhor esses pacientes ao longo do tempo, principalmente com o manuseio das medicações. Então, os pacientes com o objetivo principal de minimizar os efeitos colaterais dessas medicações quando a gente eventualmente precisar suspendê-las ou a gente precisar manter essas medicações nos pacientes que ainda estão assintomáticos. A gente sabe que essas doenças reumáticas imunomediadas, elas usam diversas medicações que tentam diminuir essa imunidade, então eu convido você, paciente, para entender melhor da inflamação que pode acontecer, principalmente com relação aos espectros que pode desenvolver entre a interação entre o sistema imune e o novo coronavírus. Então, eu não sei se o Dr. Francisco Ivanildo já conectou. Seja muito bem-vindo, Chico. Obrigado. Seja muito bem-vindo à nossa primeira live inaugural.
da Sociedade Paulista de Reumatologia, e a gente vai ter aqui tanto pacientes, né, que estão nos assistindo, quanto os médicos associados da SPR e amigos, né? Então a gente vai ter que conversar e utilizar todas esse contexto da inflamação, da infecção, que caminham juntos nessas duas doenças, né? E, concomitantemente a isso, as medicações e as comorbidades. Então, eu vou chamar já para iniciar nossa live discutindo qual o panorama que a gente tem do novo coronavírus no Brasil e essas projeções epidemiológicas nas próximas semanas vão se confirmar e como que a gente vai se preparar, nós reumatologistas, nós pacientes com doenças reumáticas autoimunes, como que a gente vai se preparar nessas próximas semanas, aí, próximos meses, sobre a situação do novo coronavírus. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nessa live. É um prazer realmente estar fazendo parte desse momento, como você falou, um momento histórico, né? Então, a primeira que a Sociedade Paulista de Reumatologia está fazendo isso, e eu fico extremamente honrado e feliz de estar fazendo parte dessa história, tá? Então, Marcelo, o que é que a gente tem para falar, né, em relação à situação epidemiológica do coronavírus no mundo e no Brasil? Então, atualmente, a gente está próximo de 2 milhões de casos confirmados no mundo inteiro, com em torno de 120 mil óbitos até o momento. E aqui no Brasil, a gente tem dados de hoje pela manhã, em torno de 23 mil casos confirmados e cerca de 1.300 óbitos confirmados. É muito importante a gente lembrar, todo mundo, que quando a gente está falando desses números de casos confirmados, a gente está fazendo menção apenas a uma porção muito pequena, quer dizer, a ponta do iceberg. Por que eu estou falando isso? Porque já há pelo menos 4 semanas a gente tem feito exames e tem notificado apenas casos graves, né? Que são os casos daquilo que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Então, todos aqueles pacientes de menor gravidade que não chegam a internar, né, na maioria das vezes, pelo menos no serviço público, esses pacientes nem chegam a coletar exames, né? Se a gente for levar em consideração, vamos fazer uma conta bastante rápida, né? Levando em consideração os números chineses, as porcentagens, né, que foram verificadas na China, que mais ou menos 80% dos pacientes que têm sintomas são casos leves e 20% são casos moderados a grave. Então, vamos considerar que esses 23 mil casos representam em torno de 1/5 dos casos sintomáticos que a gente tem. Então, pelo menos, a gente teria que multiplicar esse número aí por 5, né, para ter uma estimativa bastante conservadora do número total de pacientes sintomáticos. Então, eu estaria falando aí em torno de 115 mil pacientes hoje em dia no Brasil com diagnóstico de Covid-19. Isso sem falar na possibilidade, quer dizer, a gente sabe, a gente não tem exatamente qual que é essa porcentagem dos pacientes, das pessoas, né, que não se tornam pacientes, das pessoas infectadas que não apresentam sintomas. Então, o que se estima, né, em muitos lugares é que os números reais eles são em torno de 10 vezes e lá nos Estados Unidos tem se estimado que pode ser até 100 vezes aquilo que a gente diagnostica realmente, né? Então, os números são muito maiores do que o que eles aparecem. Então, o que nos espera nas próximas semanas é bastante trabalho, né, principalmente dos médicos e outros profissionais de saúde, que as projeções não são nada animadoras, infelizmente, mas o nosso papel aqui é exatamente em base da ciência, né, dos fatos de que a gente tem, passar essa informação para a população, para todos os que estão nos seguindo aqui, principalmente os pacientes reumáticos. A gente sabe que eles constituem a população vulnerável, mas a gente não tem visto ainda os pacientes reumáticos dentre as casuísticas de morte, né? E vem esse fato de não ter, isso geralmente é muito intrigante para nós reumatologistas. Tanto quando a gente vai olhar os bancos de dados da China, da Itália, dos Estados Unidos,
a gente tem um banco de dados de registro de pacientes reumáticos, né, mundial, e esses pacientes representam só 5%. Quer dizer, tem alguma coisa aí que está protegendo, talvez esses pacientes, talvez a própria doença, talvez as medicações, a gente não sabe, mas é importante que a gente passe isso baseado em evidência científica, né, para evitar principalmente as fake news. A Sociedade Paulista de Reumatologia recebeu dezenas, né, nesse último mês, de perguntas, centenas, né? A gente tem paciente aqui acompanhando a gente de todo o Brasil, acompanhando a nossa live e com muitas dúvidas, né? Então, façam suas dúvidas que nós pretendemos responder a todas, e as que a gente não conseguir responder, a gente vai encaminhar durante a apresentação e também em nossas páginas. Então, aos poucos, a gente vai tentando responder, porque todo mundo tem alguma dúvida, principalmente nesse período de incertezas do que a gente está falando, né? A grande dúvida que as pessoas perguntam é o grau de risco de morrer por causa de quem tem doença reumática imunomediada, né? Então, de acordo com os bancos de dados, essa porcentagem é baixa. Eu vou falar até pelo Chico. A gente tem aqui no Hospital São Paulo uma compilação de casos. A gente tem, no momento, 15 pacientes que desenvolveram confirmado, com doenças reumáticas, 15 pacientes que desenvolveram a Covid-19, e dos 15, 13 tiveram uma boa evolução. São pacientes compilados tanto do Hospital São Paulo quanto de amigos reumatologistas, né? E aqui eu agradeço a todos que a gente fez uma força-tarefa para trazer essa informação para vocês. E a gente tem duas pacientes que estão em quadros mais graves, mas elas tinham outras comorbidades. Então é importante tudo isso discutir sempre com o seu reumatologista sobre suspensão da medicação, né? A Sociedade Brasileira de Reumatologia fez um algoritmo para quando suspender e quando não suspender. Então, você, reumatologista que está seguindo, a gente mantém as medicações. O Colégio Americano de Reumatologia também publicou, nesse final de semana, a orientação de manter, e essa é a orientação da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que a gente segue também nesse algoritmo. Então, os pacientes estão assintomáticos, mantenha. E por que isso é importante, né? Porque se tiver a concomitância da atividade da doença, então seja um lúpus, seja uma artrite reumatoide, seja uma espondilite, uma vasculite, a síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, então se a doença voltar a ficar ativa e o vírus infectar você, vai ser muito mais danoso, né? Porque é importante que todos conheçam que o vírus tem o seu papel, que a gente vai agora pedir ao Chico para responder. O vírus tem um papel de causar a síndrome gripal, mas talvez o ponto mais importante é a inflamação, essa interação entre o vírus e a sua resposta imunológica, que vai depender de fatores genéticos e dessa resposta inflamatória exacerbada. Então, você, reumatologista que está seguindo, também vai entender isso muito bem, mas a gente precisa passar isso para a população, né? Principalmente dos leigos. Então, existe uma resposta que o seu sistema imune desregulado vai responder contra a infecção viral, né? Você tem visto lá no Emílio Ribas, Chico, pacientes reumáticos sendo internados ou em UTI ou precisando de internação? Não, eu não tenho visto, né? Inclusive hoje pela manhã, para eu ter certeza, eu entrei em contato com o pessoal da UTI, pedi informação para saber se por acaso, como eu não é o meu dia a dia, né, a UTI, mas eu não tenho nenhuma informação a respeito dessa população como sendo uma população que esteja chamando atenção. Da mesma forma que a gente não tem visto, né, uma outra população que teoricamente seria preocupante, a população de pessoas que vivem com o HIV, né? Então a gente não tem tido casos graves dentro dessa população, né? Isso nem na nossa experiência pessoal aqui, vendo ou conversando com os colegas que estão no dia a dia atendendo esses pacientes, e nem vendo a literatura, né? E nem vendo os artigos, as publicações da literatura. Então, né, é uma coisa que aparentemente pode parecer meio paradoxal, mas que provavelmente está relacionado a esses aspectos de resposta imunológica que você comentou anteriormente, né? Então, a gente sabe que a infecção, a infecção pelo coronavírus, ela vai ter pelo menos duas fases, né? Então, a primeira fase é a fase de atividade viral, e a gente sabe, não está muito bem esclarecido exatamente por quê. Alguns pacientes, eles entram numa segunda fase, que é uma fase inflamatória. Então, isso acontece normalmente na virada da primeira para a segunda semana, aí por volta dos
do 8º dia de doença, né, quando o paciente começa a apresentar uma febre mais alta, falta de ar, enfim, e os exames laboratoriais mostram sinais de uma inflamação sistêmica, né? Todos os marcadores inflamatórios de atividade inflamatória bastante alterados, proteína C reativa, se fizer a dosagem de interleucina 6, interleucina muito elevada também, né? Outros marcadores de inflamação como ferritina alta, enfim. Então tem algum fator, né, que talvez não seja um único fator, talvez seja multifatorial, pode ser que tenha alguma relação com exposição prévia a vírus, com uso de algum tipo de medicação que possa proteger, fatores genéticos que determinam, né, quais são os pacientes que vão entrar nessa segunda fase, né, que é o que a gente chama de tempestade de citocinas, né, tempestade inflamatória, né, ou não, ou aqueles pacientes que depois desses primeiros 7 dias, né, vão evoluir com uma melhora progressiva. Então, essa é uma grande dúvida ainda que ainda não está respondida, ainda não está esclarecida. A Flávia está nos perguntando se o metotrexato pode ajudar a combater o vírus, né? Então, é isso que o Chico está falando, exatamente isso. Todas as medicações antirreumáticas, né, seja a hidroxicloroquina, metotrexato, azatioprina, e os imunobiológicos que nós usamos, provavelmente eles evitam essa tempestade dessa inflamação, dessa desregulação imune. A gente não sabe disso, mas é isso que a gente tem observado nos nossos pacientes que, teoricamente, têm um maior risco de infecção. No entanto, eles não estão tão vulneráveis assim para ir para a UTI. A taxa de morte nesses pacientes também não tem chamado a atenção, como o Chico falou. Então, todas as medicações, por isso que é uma recomendação de nós mantermos a medicação para não ter a concomitância de atividade de doença, do lúpus, da artrite com a infecção. A doutora Maria Luísa e a Marilira estão aí nos acompanhando, né? São 2 colegas reumatologistas, e perguntando se a espondilite em uso de biológico precisa suspender. Então, se o paciente está assintomático, você sempre tem que pesar riscos e benefícios, né? Se o paciente está bem, você pode até prorrogar o biológico dele, mas aquele paciente que é mais refratário, que tem mais dificuldade, que precisa da medicação, ele deve manter a medicação, porque suspender talvez seja pior, principalmente para essa tempestade de citocinas. Então, o paciente com artrite, um paciente que tem lúpus, por exemplo, e está fazendo pulsoterapia, está usando seus imunossupressores, micofenolato, azatioprina, até o momento a gente deve manter essa medicação para não ter atividade da doença concomitante a um quadro eventual de infecção. Uma pergunta que vem sempre à nossa mente, né, e o reumatologista está aí na frente de tudo, e o doutor Stefan está nos perguntando qual é o momento exato de usar a hidroxicloroquina. Né? A hidroxicloroquina ela tem sido bastante veiculada pela imprensa, né, e também nos artigos científicos, mas o que a gente tem, eu vou falar a parte reumatológica, mas eu vou primeiro pedir ao Chico para falar um pouquinho sobre a hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, em que momento que é para usar, se deve ser usado, se em São Paulo está sendo usado em outros países. A gente sabe que tem serviço que faz inicialmente, já nos primeiros casos, mas eu gostaria de chamar a atenção que a gente precisa de evidência científica, né? A gente não pode usar indiscriminadamente as medicações porque a gente tem que garantir a segurança. Então, o papel da sociedade de reumatologia é garantir o acesso da hidroxicloroquina para os seus pacientes que realmente precisam. Então, a gente não pode ter esse uso indiscriminado. Mas o que a gente tem, Chico, no tratamento da Covid-19 no paciente que precisa internar e qual o momento exato da gente usar a hidroxicloroquina nos pacientes? Então, assim, o que a gente tem hoje em relação à hidroxicloroquina? Isso a visão do infectologista, quer dizer, e o papel da hidroxicloroquina dentro do tratamento da Covid-19. Então, a gente não sabe exatamente qual que é a função da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. A gente sabe que a hidroxicloroquina tem uma ação in vitro contra o SARS-CoV-2, da mesma forma como ela tem ação in vitro contra vários outros vírus. Né? Ela tem ação contra o vírus que provocou a SARS lá em 2002, contra o vírus da MERS, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio,
assim como tem ação contra vários outros vírus. Nem por isso, o fato dela ter essa ação in vitro, quer dizer, em laboratório, em células de laboratório, ela conseguia eliminar esse vírus, nem por isso ela encontrou um lugar como sendo uma droga antiviral, né? Então, a gente não sabe exatamente, né, se o papel da hidroxicloroquina vai ser como um antiviral ou como um imunomodulador. O fato é que hoje a gente não tem evidência ainda para recomendar, né, de uma maneira peremptória, de uma maneira cabal, né, a utilização da hidroxicloroquina, né, fora do ambiente de um ensaio clínico, né. Isso, obviamente, como você deixou bem claro, não se aplica aos pacientes que já utilizam hidroxicloroquina, por exemplo, no tratamento do lúpus, né. Então, só reforçando, esses pacientes eles não devem suspender o uso da hidroxicloroquina, tá? Mas a gente não tem nenhuma evidência forte de que a hidroxicloroquina, por exemplo, ela deve ser utilizada no primeiro ou no segundo dia de tratamento, que essa hidroxicloroquina utilizada nessa época vai ter ou vai ocasionar uma evolução mais favorável ou vai impedir que o paciente evolua para uma forma mais grave, tá? Então, por falta desse tipo de evidência, atualmente a recomendação do Ministério da Saúde é que a hidroxicloroquina ou a cloroquina, o difosfato de cloroquina, sejam utilizados apenas em pacientes internados, quer dizer, aqueles pacientes que já têm pneumonia, e que a medicação ela seja feita por prescrição médica e utilizando um termo de consentimento. Quer dizer, o paciente ele tem que ser orientado, ele tem que ser esclarecido que a gente não tem ainda uma evidência forte para a utilização da hidroxicloroquina e que, apesar de toda a experiência que se tem na utilização dessa droga, tanto nas doenças reumatológicas quanto para tratamento, por exemplo, da malária, ela pode ter alguns tipos de efeitos colaterais que têm sido descritos com maior frequência dentro do contexto do paciente com Covid-19 do que vocês, reumatologistas, costumam ver nos pacientes em uso crônico, em uso prolongado de hidroxicloroquina. Então, no momento, em resumo, a hidroxicloroquina não é uma panaceia, quer dizer, por enquanto a gente não tem evidência de que ela veio aqui para resolver todos os nossos problemas e que é uma droga mágica, né? Ela faz parte de um arsenal e a maior parte dos outros dos estudos ou das descrições de caso, né? Ou dos relatos de casos, séries de casos, enfim, trabalhos que relatam a experiência com o uso de hidroxicloroquina, na maior parte das vezes ela não foi utilizada isoladamente, né, como uma intervenção única. Ela foi utilizada junto de outras drogas, né, muitas vezes de corticoide, de outros antivirais, de antibióticos, e não dá para a gente dizer se o que fez o paciente melhorar ou, da mesma forma, piorar, foi o uso ou não uso da hidroxicloroquina. Para a gente poder ter esse tipo de certeza, a gente precisa ter estudos, né, que a gente chama de ensaios clínicos, de preferência randomizados, que os pacientes sejam colocados em um grupo ou em outro, né? De preferência, nem o paciente nem o médico saiba exatamente o que é que está sendo dado para que isso daí não influencie a avaliação e a partir daí a gente consiga ter certeza realmente se aquela medicação está fazendo diferença ou não, né? Então, é esse tipo de cuidado que a gente precisa deixar muito claro para a população. Tá. Aproveitando tudo isso, o Dr. Edgar Reis fez um vídeo excelente pela Sociedade Paulista de Reumatologia que viralizou. Então, um vídeo excelente. Você que nos segue, tanto o médico quanto o paciente, visite as nossas redes sociais, que é um vídeo mostrando os benefícios da cloroquina, então, e da hidroxicloroquina. Então, para aqueles pacientes que já usam cronicamente, mantenham a sua medicação. Ela é uma droga com muitos benefícios, né? Eu vou só citar alguns como reumatologista e como a gente usa essas medicações há muito tempo, isso é muito importante, todos os reumatologistas conhecem. Então, o que a imprensa acaba divulgando tem o cenário de um paciente com outras alterações e com concomitância de outros remédios que vão dar mais efeitos colaterais, então não é a cloroquina. A gente foi consultado muito e aqui tem várias perguntas, né? A Andréa, a Iminarte está perguntando aqui quais os efeitos colaterais, quais são eles. Então, o reumatologista ele tem muito a acrescentar com a hidroxicloroquina, porque é uma medicação que a gente usa há bastante tempo, com muitos benefícios para o paciente que tem lúpus e alguns que têm artrite reumatoide ou síndrome de Sjögren.
né, que é onde a gente mais usa, e o efeito imunomodulador. Então, esse talvez seja o efeito que a cloroquina atue nessa tempestade de citocinas. A gente não sabe, mas isso é uma observação clínica. O time, né, o início da cloroquina é uma dúvida que ninguém ainda conseguiu responder. Será que é para a gente dar logo no início dos sintomas, ao longo dos sintomas, ou aqueles pacientes que já estão, eles estão um pouco mais protegidos? A gente não sabe, mas para tranquilizar você, consultem esse vídeo dos benefícios da cloroquina, né? Controle de atividade de doença, melhora da sobrevida renal, melhora da resposta vacinal, do controle do colesterol, redução de corticoide. Então, ela tem muitas vantagens e tem a toxicidade que pode acontecer, que é principalmente a retinopatia, que acontece em menos de 1% dos pacientes ao longo de 5 e 10 anos, aumenta para 2%. Então, seu reumatologista, continue seguindo a orientação dele, que ele está correto. A doutora Marina Quaresma, também uma seguidora nossa, uma querida amiga, e ela pergunta uma questão fundamental. Quando nós, reumatologistas, vemos esses pacientes com a Covid-19, principalmente essa fase 2 e 3, né? Então você tem a fase 1, que é uma fase de sintomas gripais, e de repente, entre o 8º e o 12º dia, o paciente faz uma tempestade de falta de ar, às vezes com febre ou não, piora da tosse, e é nessa fase que você tem uma inflamação no pulmão e uma doença sistêmica. E os pacientes apresentam principalmente dois polos. O polo da ativação macrofágica, que é bem conhecido dos reumatologistas, mas para os pacientes entenderem, é uma inflamação muito exuberante, exacerbada. E a gente tem um polo da trombogênese, né? O paciente que aumenta a chance de trombose, que a gente também conhece da síndrome antifosfolípide, que pode vir junto do lúpus. Então, a doutora Marina Quaresma pergunta: há relatos de pior evolução nos pacientes que têm síndrome antifosfolípide infectados pelo Covid-19, né, que desenvolveram a Covid-19? Então, isso já foi pesquisado em alguns bancos de dados. Eu, particularmente, me interessei muito porque esse paciente apresenta o polo ativação macrofágica e um polo tipo, né, síndrome antifosfolípide. Mas esses pacientes não estão descritos, né? Então, a gente não sabe, os pacientes que não têm doença reumática, eles podem fazer esses dois polos, ou os dois ao mesmo tempo, como a gente vê no paciente com lúpus muito grave, ou uma doença que é bem conhecida dos hematologistas, que é a doença de Hill, né, que pode acontecer em crianças ou em adultos. Então, Marina, a gente não tem essa resposta, mas esses casos não têm sido descritos. A gente, aqui no Hospital São Paulo, a gente tem um caso de uma paciente com lúpus que evoluiu não tão bem, mas ela tinha outras comorbidades e também tinha uma pneumonia por pneumococo, uma pneumonia domiciliar, né? E ela também tem insuficiência renal crônica. Então, esses pacientes têm sido anticoagulados de forma profilática, né? E quando eles têm muito pior evolução, a gente pode aumentar a heparina desses pacientes. Então, a gente pode usar a heparina. A doutora Karine Luz, da Ultraarticular, nos pergunta de novo sobre esses efeitos cardíacos da cloroquina. Eles são muito raros no cenário reumatológico. Esses pacientes que desenvolvem, provavelmente agora que a gente está vendo na UTI, é por causa da concomitância da ação do próprio vírus no coração, da concomitância de outros remédios, né, principalmente a azitromicina, né, esses macrolídeos, eles podem alargar o intervalo QT e dar algumas arritmias, ou seja, não é a hidroxicloroquina que está causando tudo isso. Outra questão que é bastante intrigante, que eu gostaria de ouvir a opinião do Chico, duas observações que são muito intrigantes, além de todo desse sistema da inflamação que acontece na segunda semana. Então, é importante que o paciente saiba essas fases. E outra coisa que é bastante intrigante é o pouco acometimento das crianças, né? Crianças e adolescentes desenvolvem sintomas muito frustros ou são assintomáticos. E outro é essa piora ao longo da segunda semana, né? O paciente que está indo bem, de repente piora. E a gente fica pensando em algumas alternativas para explicar tudo isso, né? E uma delas é uma teoria do segundo contato, né? Será que esses pacientes já se expuseram antes a alguma coronavírus e agora é uma segunda exposição? Porque parece que é a imunidade humoral que está reagindo contra, está meio que sabotando esse processo inflamatório, né? Essa desregulação imune. O que você acha disso, dessa resposta imune que acontece da segunda semana e não acometer criança que tradicionalmente tem mais infecção porque está fazendo seu sistema imunológico?
É. Em relação às crianças, existe uma série de teorias que tenta explicar por que é que as crianças são menos acometidas do ponto de vista... Não que elas sejam menos infectadas, né? Elas têm, provavelmente, quando a gente tiver os inquéritos soroepidemiológicos, né, que avaliem a população de uma forma geral, a gente vai ver que as crianças, né, elas são infectadas, elas têm resposta imune, então elas foram infectadas, mas elas certamente apresentam quadros mais frequentemente assintomáticos e oligossintomáticos. Então, em todas as casuísticas, né, isso foi visto nas casuísticas chinesas e agora tem sido replicado nas casuísticas europeias e mesmo aqui no Brasil tem sido o que a gente está enxergando, é uma quantidade muito desproporcionalmente pequena de crianças, né? O que chama muito atenção. Porque quando a gente pensa em outras infecções virais do trato respiratório, e aí o paradigma, né, o exemplo principal é a influenza, as crianças são consideradas como uma população de alto risco, né, para evoluir com formas graves. Então tem uma série de teorias, né, de possibilidades aí que podem explicar isso. Né? Já tentou se explicar isso por uma questão de menor quantidade de receptores ECA2, né? O receptor da enzima conversora de angiotensina 2, que é o principal receptor onde lá o spike, lá, a proteína S lá do coronavírus se liga. Né? Mas existem teorias também que podem estar relacionadas a uma menor exposição prévia dessas crianças a outros coronavírus, né? O que explicaria, não explicaria porque a criança tem formas mais graves, mas explicaria porque é que adultos e principalmente pessoas mais idosas têm formas mais severas, né? Então, da mesma forma que a gente conhece bem isso com os flavivírus, né, com o vírus da dengue, que a segunda exposição ela tem um risco maior de ser acompanhada de formas mais graves por um fenômeno de imunoamplificação, quer dizer, a resposta dos anticorpos, principalmente anticorpos não específicos, anticorpos não neutralizantes, fazem com que exista, inclusive, uma maior penetração viral nas células e uma resposta imunológica completamente desregulada, né, gerando essa tempestade de citocinas, né? Também existe a possibilidade, ou existe a hipótese de que exposições prévias a outros coronavírus também possam ser responsáveis ou explicar essa resposta exacerbada que acontece para alguns pacientes, né? Então, seria uma resposta dependente dessa imunoamplificação, né? Então, ao invés do contato prévio, quer dizer, daquela memória imunológica de anticorpos, né, proteger o paciente, ele teria o efeito inverso, né? Ele colocaria o paciente numa posição de maior vulnerabilidade, de maior risco, né? Da mesma forma como a gente vê com a dengue, quando a gente tem um risco maior de ter casos graves de dengue hemorrágico ou enfim, doença grave pela dengue em reexposição. Está vindo muita pergunta sobre isso, mas é exatamente para esclarecer. Talvez tenha o segundo contato para a gente conseguir explicar essa desregulação imune que acontece na segunda semana. Mas isso é uma teoria, né? Isso não está tão claro, mas essa é uma teoria para explicar. Ou seja, não depende só da sua doença para os pacientes reumatológicos, mas sim de como o seu organismo, como o seu sistema imune reage contra essa infecção viral. Então, o paciente vai ter a infecção viral, o papel direto do vírus, o papel citopático do vírus na árvore respiratória, em alguns outros órgãos como o coração, e depois a gente tem essa fase de inflamação, que é como você reage, talvez genética, ou esses anticorpos neutralizantes, ou seja, é como você reage para tentar destruir esse vírus, né? Uma outra pergunta que vem sido feita é sobre a vacina, né? O Tiago aqui, o Adelino, várias pessoas perguntando sobre a vacina. Como que estão os estudos com relação à vacina? E eu já aproveito a pergunta para emendar a outra, né? Se com a dengue a gente tem dificuldade com a vacina, talvez com o Covid-19 a gente também tenha problemas com a vacina, né? Então, o que você acha, Chico? Essa é uma possibilidade, né? A gente
E é uma coisa que é meio assustadora, porque a gente está apostando muito as fichas na questão da vacina, né? Que a vacina é o que vai fazer com que a gente retome a vida como ela era, né? Antes da pandemia, né? Só que a gente precisa, primeiro, os estudos, né, em relação à vacina, né? Quer dizer, se tudo der certo, todas as fases forem completadas, né? A fase de você encontrar uma molécula, encontrar qual que é o epitopo que vai estimular a melhor resposta imunológica, né? Uma vacina que seja segura, que seja testado e que mostre eficácia, né? Para que tudo isso daí seja completado, demora em torno de 1 ano a 1 ano e meio, utilizando essas vias rápidas, que que a maioria dos laboratórios, né, é o que está sendo feito no mundo inteiro. Quer dizer, testar ou tentar avançar com a pesquisa de vacina de uma forma o mais acelerada possível, né? Mas se essa possibilidade, quer dizer, se essa teoria, né, da segunda exposição, né, dessa imunoamplificação, ela realmente fizer sentido, a gente vai ter que ter muito cuidado com relação ao próprio uso da vacina. Quer dizer, se o indivíduo que foi vacinado tiver uma exposição posterior, se ele não pode ter uma forma mais grave, como aconteceu, por exemplo, com indivíduos jovens, né, com crianças que nunca tinham tido contato com o vírus da dengue, que foram vacinados, né, com uma das vacinas da dengue disponíveis no mercado. Na verdade, a única vacina disponível no mercado, e que após ter um contato com o vírus natural, tiveram um risco de ter uma forma grave maior do que aqueles indivíduos que não eram vacinados. Então, são possibilidades, uma coisa mais distante, mas é um cuidado a mais que a gente precisa ter, apenas para demonstrar para as pessoas de que, na maior parte das vezes, na medicina, apesar de ser uma guerra, e a gente viu muitas vezes as pessoas falando assim, mas a gente não está numa guerra, será que a gente não tem que utilizar de todos os meios, de todas as armas? Sim, eu acho que é importante que a gente utilize de todas as armas, mas a gente precisa ter muito cuidado com relação à segurança, né? A arma, ela não pode fazer mais mal do que bem, quer dizer, ela não pode causar um estrago maior do que um resultado positivo. Então, para qualquer escolha que a gente vai fazer, seja de uma vacina, seja de uma medicação, seja lá o que for, a gente sempre tem que colocar na balança, né, qual que é o risco e qual que é o benefício. E aí fazer uma escolha com participação do paciente ou com participação da família do paciente, caso o paciente não possa opinar naquele momento, né? Uma escolha muito bem esclarecida, muito bem elucidada, para que essa escolha seja a mais consciente possível e que a gente corra o menor risco de provocar algum tipo de dano ao paciente. E a gente espera que essa vacina dê certo, né? Existe essa teoria, mas a gente quer tranquilizar, né? A gente espera que todos nós estamos muito ansiosos, a gente tem muitos ensaios clínicos, muitos estudos acontecendo no mundo inteiro, com mais de 50 medicações, e a gente espera muito ansiosamente que essa vacina dê certo, mas que a gente está apostando todas as fichas nela. O Adelino vem perguntando aqui sobre o consumo de vitamina C, vitamina D, porque isso também apareceu muito na mídia leiga. Então, a gente não tem nenhuma evidência que a vitamina D ou com a vitamina C diminua a chance de infecção pelo novo coronavírus. Então, você deve manter as doses da vitamina D como seu reumatologista ou qualquer outro médico prescreveu, né? Doses de manutenção, e quando elas estão em níveis baixos, a gente faz uma dose de ataque. Então, não é para tomar supradoses, e o pior que pode acontecer é você achar que está tomando essas vitaminas e descuidar da etiqueta da tosse, do distanciamento. Então, a gente tem que manter o distanciamento, a etiqueta da tosse, higiene das mãos e o uso de máscaras quando sai de casa. Então, você, reumatologista, tem algumas perguntas aqui. O que é que o reumato pode fazer além do que ele já está fazendo? E o que é que o paciente pode fazer a mais do que ele já está fazendo? Então, são as recomendações clássicas, né? Ou seja, manter o distanciamento. A gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, mas o governo tem se manifestado, e depende um pouco de cada estado, mas mantenha o distanciamento. Pessoas que têm serviços essenciais, e têm alguma comorbidade, né, alguma doença, ele pode ser afastado, mas você deve
seguir as recomendações de cada Secretaria de Saúde, né? E o Ministério da Saúde. A Gessilmara pergunta, também um beijo, Gessilmara, também uma querida amiga, pergunta sobre a validade dos testes disponíveis, né? Como que está a questão tanto da PCR, que é o exame que a gente faz na orofaringe ou no nariz, e como que estão os kits para medir a sorologia, ou seja, a produção de anticorpos contra o novo coronavírus. Como que está aí, Chico? Vamos lá. Então, a gente tem hoje em dia basicamente dois tipos de teste, né? O primeiro teste, que é o teste de PCR, que é um teste molecular. Então, ele procura lá um pedaço do vírus, ele procura o material genético, o RNA do vírus. E normalmente esse exame é feito colocando um suave, que é tipo um cotonete, no nariz, para indo até lá o final, num local que a gente chama de nasofaringe, é lá no fundo do nariz, né? Pode ser coletado também na garganta. Essa PCR, quer dizer, esse exame, ela pode ser feita com outros materiais, pode ser feito com lavado brônquico, que é um líquido que é infundido dentro do pulmão por um aparelho, por um broncoscópio, e depois é retirado e o exame pode ser feito nesse lavado também. Pode ser feito nas fezes, enfim, pode ser feito em vários materiais. Na prática, na nossa rotina, a gente costuma fazer esse exame preferencialmente no suave de nasofaringe. No suave de nasofaringe, a sensibilidade da PCR, quer dizer, a possibilidade desse exame dar positivo num paciente que está doente com Covid-19, quando ele é feito por volta do terceiro dia de doença, é em torno de 70%, tá? Então, significa que o fato do exame vir negativo não afasta, né, o diagnóstico, né? Se o médico continua suspeitando da possibilidade desse diagnóstico, quer dizer, se o paciente tem um dado epidemiológico, teve um contato com um caso confirmado ou suspeito, ou está apresentando sintomatologia nessa época em que a gente está tendo, né, uma pandemia, quer dizer, existem muitos casos na comunidade, ou ele apresenta outros sinais, quer dizer, tem um raio-x característico, né, tem uma tomografia que mostra lá o clássico sinal de vidro despolido. Então, deve-se aguardar, né, 48 ou 72 horas e repetir o exame, né? A sensibilidade da PCR é mais alta no lavado broncoalveolar, mas a gente não recomenda que o lavado broncoalveolar seja feito como um exame rotineiro para diagnóstico. Então, quanto menos exame invasivo for feito no paciente, melhor. Por quê? Porque você diminui o risco de exposição ocupacional, né, dos profissionais que estão realizando aquele exame. Então, na dúvida, quer dizer, tem um teste de PCR negativo, a gente tem duas possibilidades. Repetir esse teste em 48 a 72 horas, ou, dependendo do dia de doença, fazer o teste sorológico, né? Então, o teste sorológico, que é a dosagem, a detecção dos anticorpos IgM e IgG, ou IgA e IgG, ela deve ser feita pelo menos após o 7º dia do início dos sintomas. Por quê? Porque os anticorpos demoram pelo menos esse período para começar a ficar numa quantidade detectável no sangue do paciente. Então, diferente do PCR, né, que vai procurar um pedaço do vírus, né, os testes sorológicos eles vão procurar os anticorpos, quer dizer, eles vão procurar detectar se o indivíduo, né, se o paciente, né, se a pessoa doente desenvolveu anticorpos específicos contra o coronavírus. Então, eu preciso esperar pelo menos 7 dias. Então, a partir do 8º dia, né, a gente começa a ter o aumento da positividade. Inicialmente, a imunoglobulina de fase aguda, IgM, e posteriormente, lá por volta do 14º dia, 15º dia, o aparecimento do IgG. Agora, vale a pena ressaltar que esses kits, viu, Gessilmara? Nenhum deles ainda está bem aprovado, não foi aprovado pela FDA, e a Anvisa importou alguns, mas a gente ainda não sabe bem a sensibilidade e especificidade desses kits, então a gente ainda precisa de estudos, né? É uma velocidade muito grande da informação, então a gente não tem muitos estudos, da mesma forma que no tratamento a gente não tem a informação ainda precisa, porque vai ter chance de falso negativo e de falso positivo também. A Maíra também, uma querida paciente,
perguntando sobre qual a possibilidade do PCR vir negativo. Foi exatamente isso que o Chico falou. Existe essa possibilidade, né? Existe uma sensibilidade aí de 70%, então 30% pode ter um falso negativo. A Dai Sofia pergunta para a gente por que a cloroquina, né? Por que ela foi escolhida? Eu acho que o Chico já explicou, porque ela foi em epidemias passadas, em testes de laboratório, in vitro, foi mostrada uma ação antiviral, mas que não se confirmou nunca em estudos humanos. Então, ela foi resgatada exatamente por isso. Mas existe uma possibilidade dela atuar como um imunomodulador e diminuir essa tempestade de citocinas, mas a gente não sabe com certeza disso. Então, a gente aqui está pautado sempre na ciência, é muito importante isso, para não usar de forma indiscriminada. Ou seja, use a cloroquina, a hidroxicloroquina em pacientes que têm doenças reumáticas, né? Para não desabastecê-los, porque eles sofrem bastante quando param de usar a medicação. A gente já falou bastante, né, de vários temas, principalmente sobre essas perspectivas, né, de novos tratamentos. Como eu falei, existem mais de 500 ensaios clínicos acontecendo, mais de 50 drogas, e a gente tem os antivirais aí, que o Chico pode falar melhor que a gente, e principalmente para o nosso sócio reumatologista, nosso colega, mas também para os pacientes saberem que existem umas medicações antivirais, né, que têm sido testadas, e a novidade é o Remdesivir. E eu queria que o Chico falasse um pouquinho aí da experiência com o Remdesivir. Tá. Então, assim, a gente tem algumas drogas antivirais, né, que são, vamos dizer assim, drogas já liberadas para outros usos, como é o caso da cloroquina, e outras drogas que também, que volta e meia, quando aparece um vírus novo, quando aparece uma epidemia nova, eles sempre são lembrados, né? Como é o caso da ribavirina, da nitazoxanida, da ivermectina, que alguém comentou aí durante, né, como pergunta, e que são moléculas, né, são drogas que já são liberadas, quer dizer, que já estão em uso, quer dizer, a gente já conhece o seu perfil de segurança e que mostram atividade in vitro, né, e que nem sempre, né, da mesma forma como a cloroquina, né, no caso da SARS e da MERS, nem sempre tiveram uma atividade in vivo que fosse satisfatória. Então, além dessas drogas, né, que já existem, que já são licenciadas, existem outras drogas mais novas, né, e que estão sendo testadas. Então, uma delas, né, talvez a mais conhecida, é o Remdesivir. O Remdesivir é uma droga que foi desenvolvida há poucos anos. Ela foi testada, ela foi desenvolvida para tratar ebola, tá? Mas não teve uma resposta satisfatória no tratamento do ebola, mas é considerado um antiviral de largo espectro, né? Então, tem uma série de ensaios clínicos sendo desenvolvidos no mundo inteiro, tanto na China quanto nos Estados Unidos, né? Então, e existe um grande ensaio, né, um grande estudo multicêntrico coordenado pela Organização Mundial da Saúde, que vai testar várias drogas, entre elas a cloroquina, o Remdesivir, uma outra droga que já foi utilizada para tratamento da infecção pelo HIV, que é o Caletra, né, a associação do Lopinavir com o Ritonavir, mas que, por enquanto, em relação a essa droga, o Remdesivir, o que a gente tem são resultados de séries de casos ou um resultado recente de um estudo que foi publicado neste último final de semana, o resultado do uso compassivo, quer dizer, do uso por compaixão, né? A droga sendo doada pelo laboratório para utilização em pacientes graves, né? Então, esse é um estudo que, apesar de ter sido publicado numa revista muito conceituada, na New England, é um estudo que precisa ser analisado com bastante cuidado, porque ele não tem um grupo comparador, né? Ele descreve a utilização do Remdesivir em um determinado grupo de pacientes e mostra que mais ou menos 2/3 dos pacientes, 68%, tiveram uma melhora, eles tiveram uma mortalidade baixa, uma mortalidade total de 13%, considerando os pacientes que são internados e com risco de terapia intensiva, não é uma mortalidade alta, quer dizer, são resultados promissores, mas, por enquanto, ainda aguardando resultados dos estudos dos ensaios clínicos. E hoje... Pode falar.
Além do Remdesivir, a gente tem outras drogas também. Eu falei agora de drogas que são utilizadas para o tratamento, que já foram ou são ainda utilizadas para o tratamento do HIV, né? Então tem o Caletra, né, que é a associação do Lopinavir com o Ritonavir, né, que são inibidores da protease, e elas têm essa ação também contra o coronavírus. O coronavírus também tem uma RNA protease que quando é inibida, ela evita que o vírus seja formado. Tem outras drogas, como o Favipiravir, Umerfenovir, né, que é uma droga que é utilizada na China e na Rússia para o tratamento de influenza e que tem uma ação de inibição da fusão, né, do vírus, lá daquela espícula com o receptor ECA2. Então, tem uma série de outras drogas com ação antiviral que estão sendo testadas, né, e cujos resultados a gente deve ter acesso aí nos próximos meses, né, alguns, acho que em poucas semanas, porque o número de pacientes sendo incluídos no mundo inteiro é muito alto. Mas que é muito importante a gente ter o resultado desses estudos para poder fazer uma boa escolha, porque nenhuma dessas drogas é isenta de efeito colateral. Né? Mesmo drogas que já... Né? Mesmo drogas que a gente já tem experiência na utilização. Então, por exemplo, um caso clássico, né? A cloroquina, né? Que os reumatologistas utilizam com tanta segurança, né? E a gente vê aqui um monte de paciente, né, que está escrevendo: utilizo há 10 anos e nunca tive nenhum tipo de problema. Então, como o Marcelo falou, provavelmente, né, parte desses efeitos colaterais, ou eu diria, apostaria, a maior parte desses efeitos colaterais está associados não ao uso isolado da cloroquina, mas ao uso, né, numa condição em que é um paciente muito mais grave, que já tem comprometimento cardíaco pelo próprio vírus, ou que está utilizando outras drogas que também possam ter ação na condução cardíaca, né? Como a própria azitromicina ou o próprio lopinavir com ritonavir. Então, o uso associado dessas drogas pode potencializar essas arritmias que a gente tem lido e tem visto com mais frequência do que os reumatologistas que utilizam tanto essas drogas veem na sua prática diária. Hoje, dos 3 assuntos ficaram muito na mídia. Primeiro, o uso de corticoide. Né? Então, como a gente falou, tem essa tempestade de citocina e corticoide, reumatologista gosta, né? Principalmente para tratar algumas doenças com muita atividade, como o lúpus, por exemplo. A gente faz as pulsoterapias, né, com bons resultados. Então, hoje, muito na mídia vê o corticoide, muitas pessoas aqui perguntando qual o papel do corticoide. Então, o corticoide ele tem seu papel quando existe essa fase inflamatória exacerbada. Então, a gente vai ter essa necessidade, em alguns pacientes, de usar o corticoide, não em doses tão altas quanto a gente usa na atividade do lúpus, por exemplo, mas ele vai ter o papel, o infectologista também usa. A gente usa em outras doenças, né? A OMS se posicionou contra por migração de macrófago de Mi1 para Mi2, mas a gente sabe que quando tem essa tempestade de citocina, o corticoide tem o seu papel. Então, hoje foi muito ventilado isso na mídia. Então, o médico vai saber o momento certo de dar o corticoide. Não é para dar antes, né? Então tem um tempo certo de dar o corticoide. Outro assunto que veio muito na mídia hoje foi por que tantos casos no Amazonas, né? Então, a gente tem um epicentro São Paulo, segundo lugar o Rio, terceiro lugar Fortaleza e Distrito Federal, e de repente o Amazonas, que a gente não estava esperando, se despontou aí como um grande foco de Covid-19. Quais são as especulações para isso, Chico? A gente sabe que, diferente aqui do Sudeste, que tem estação, um ritmo de estação bem mais definido, e que normalmente nessa época do ano, né, no outono, a gente já tem um aumento de doenças respiratórias. Na região norte, esse ciclo não está muito relacionado à estação do ano, está mais relacionado ao regime de chuvas, né? Então, eles têm lá o período das chuvas, que normalmente é agora no início do ano, entre janeiro, março e abril, e que normalmente essas doenças respiratórias, inclusive a influenza, aparece com a maior frequência nessa época. Então, não sei se vocês lembram, o ano passado, né, nessa época, em fevereiro, março, a gente também teve uma epidemia teve uma epidemia de influenza
na região norte, no Amazonas. Então, por uma série de circunstâncias, as pessoas acabam ficando mais aglomeradas também e o vírus circula com mais intensidade. Então, provavelmente é isso que está acontecendo lá, não só em Manaus, né, mas em outros estados da região norte também. O Amapá também tem uma incidência, quando a gente calcula o número de casos ajustado pela população, também tem uma situação preocupante. Apesar do número absoluto não ser alto, o vírus está se disseminando com grande rapidez. Então, provavelmente, está relacionado a menor detecção de casos numa fase precoce, né? O vírus acaba circulando com maior intensidade porque os casos não são detectados e os pacientes sintomáticos e os contactantes não são isolados. Isso pode ter a ver também com a adesão da população às medidas de isolamento social. Então, provavelmente é uma associação de fatores que está fazendo com que esse vírus esteja circulando com a maior intensidade nessa região, né? E no estado do lado, lá no Pará, a incidência é muito mais baixa. E mesmo no Nordeste, a gente tem incidências bastante variáveis. A gente tem o Ceará, né, dentro lá do top 5, junto com São Paulo, com o Rio de Janeiro, com o Distrito Federal e o próprio Amazonas. E tem o Piauí com um número de casos, Piauí e Paraíba, com um número de casos bastante baixo. E aí, quando a gente vê um número de casos bastante baixo, a gente precisa ficar atento também, né, e tentar fazer a melhor interpretação possível para saber será que não está tendo caso ou será que os casos não estão sendo diagnosticados, né? Então, o diagnóstico, a detecção dos casos, né, está muito relacionado também à capacidade de detecção, quer dizer, a eficiência do sistema de vigilância epidemiológica nesses locais, né? Então, o papel da notificação é muito importante em relação a isso, né? A realização de exames, o número de diagnóstico. Então, a gente sabe que uma das principais estratégias dos países que conseguiram vencer ou conseguiram ter uma melhor performance em relação ao coronavírus, como é o exemplo da Coreia do Sul ou mesmo da Alemanha, que apesar de ter um número grande de casos, tem uma baixa letalidade, está relacionado à sua capacidade de testar. Quer dizer, quanto mais você testa, né, e obviamente o que você faz com o resultado daquele teste, né? Não adianta só testar. Esse resultado tem que chegar em tempo hábil para os pacientes. Os pacientes têm que ser orientados em relação ao isolamento, né? Tem que se ter um trabalho em relação à monitorização, que muitas vezes essa monitorização chega a ser, inclusive, invasiva, né? Mas aí a gente tem que entrar em discussão aquela questão: até onde vão os direitos individuais, né, quando a gente está contrapondo com os direitos coletivos ou o bem da coletividade, né? Então, essa é uma discussão, né, que nem vamos entrar porque ela rende a noite. Tem outros caminhos. A gente está chegando a 1 hora de live, né? Muito obrigado pela audiência. O Brasil inteiro está conectado e todo mundo muito ansioso para tentar descobrir. A gente viu vários pontos, né? A gente não tem resposta para tudo, mas é muito importante que a gente compartilhe essas angústias, essas ansiedades e incertezas para garantir a nossa saúde mental também, né? Que tem sido um pouco abalada de uma maneira geral. Mas agora, só para responder a alguns reumatologistas que mandaram bastante perguntas sobre o papel da imunoglobulina, do tocilizumab, dos bloqueadores do TNF e dos inibidores de JAKs, né? Que é o tofacitinib, o baricitinib e o upadacitinib. Com relação à imunoglobulina, na tempestade de citocinas, né, ele está indicado, ela pode ser usada, assim como a gente faz na tempestade do lúpus, na ativação macrofágica do lúpus, e a gente consegue resgatar. Então, muitos pacientes aí estão ouvindo, já usaram a imunoglobulina, então ela tem uma eficácia, ela pode ser usada, assim como o corticoide, nessa fase de tempestade ou uma fase de hiperinflamação. O tocilizumab também tem sido testado, não tem recomendação oficial, mas naqueles casos de compaixão, né, o uso compassivo, ele também pode ser usado. A única senão é o tofacitinib, né, e o baricitinib, que o Colégio Americano coloca como a gente ter cautela. Então, se o paciente tem uma infecção,
que ela seja suspensa, né? É uma resposta aí para dar para os reumatologistas que estão perguntando bastante, porque parece que, de acordo com a classe, né, os inibidores de JAK pode também, como eles bloqueiam várias vias inflamatórias, né, não só do TNF ou não só a interleucina 6, então todas essas substâncias que a gente está falando são substâncias da inflamação. Então, só para terminar, né, tocilizumab, bloqueadores de TNF, a gente pode mantê-los. Pedi uma desculpa que caiu a conexão, né? O vídeo foi encerrado, não por minha causa, mas foi encerrado. Então, só para tranquilizar os reumatologistas quanto a isso, né, e as pacientes que estão usando, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês. É a nossa primeira live SPR 2021 e a gente vai se reunir toda terceira segunda-feira de cada mês às 20 horas e 21 minutos. A gente vai divulgar sobre o próximo assunto em breve, então sigam nossas redes sociais. O vídeo do Dr. Edgar, o vídeo SPR, está disponível em todas as nossas redes sociais, então Facebook, Instagram, LinkedIn, pode seguir o Reumatologia SP, que eles estão lá disponíveis para a gente, e também em nosso site. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Fale sempre com seu reumatologista, use máscara, faça a etiqueta da tosse, higiene da mão, mantenha o distanciamento social, que é com isso que a gente vai conseguir achatar essa curva, e sempre com orientação médica, tanto a Sociedade Paulista de Reumatologia quanto o seu reumatologista. Ele está disponível para te atender por teleconsulta ou presencial. E muito boa noite, agradeço demais. E o Dr. Francisco caiu, a gente perdeu a conexão com ele, mas também agradeço muito ao querido amigo Chico. A gente é amigo há muito tempo e eu acho que ele conseguiu agradecer bastante. A gente nunca teve um papel da coletividade, né? Um tem que ajudar o outro. Então todas as especialidades médicas estão se associando, porque pneumo, infecto, reumato, cardio, endócrino, intensivista, socorrista, todos têm que se unir, fisioterapeutas, nutricionistas, todos os outros profissionais de saúde também estão nessa força-tarefa de garantir o melhor para você. Então siga nossas redes sociais, a gente tem sempre novidades e é um prazer, uma boa noite e que Deus nos proteja dessa Covid-19 e fique em casa, uma boa noite, até mais. Até a nossa próxima live, dia 18 de maio, prepare-se que tem novidades. Um abraço.